Bom, gente, sejam bem-vindos a mais um capítulo do nosso canal. Hoje nós vamos entrevistar um dos maiores especialistas em canabidiol do Brasil. O que é canabidiol? Maconha medicinal. Isso mesmo, maconha medicinal. Eu uso, recomendo e quero muito que vocês conheçam essa história e quebrem o preconceito, porque é muito bom. Voltando aqui, com nossa ideia de dar mérito para quem tem propósito, hoje nós vamos contar a história do Dr. Aldo Deuscher. Dr. Aldo, por favor, se apresenta para o pessoal aí. Olá, boa noite. Meu nome é Aldo. Estou formado, vão fazer 20 anos. E sempre fui para um caminho aí da medicina para a gente tentar entender como equilibrar o organismo, manter ele em homeostase. E nesse trabalho, nessa linha, apareceram os canabinoides. Canabidiol é um dos canabinoides, né? A gente sempre fala no conjunto de todas as substâncias presentes que vão ajudar a ter esse equilíbrio no organismo. Então, a gente começou a trabalhar também com essas substâncias. Tá, mas me conta um pouquinho. Você se formou na USP de Ribeirão USP de Preto. Ribeirão Preto, uma cidade bem quente, uma faculdade muito boa, uma formação muito boa. Saí da faculdade e fui começar a trabalhar na clínica do meu tio, Dr. Guilherme Deuscher, que foi um dos pioneiros em ortomolecular no Brasil. Então, eu já fui direto para essa linha aí da busca do equilíbrio. Para mim, acabou sendo um caminho natural esse. Tá, e o pessoal, como é que você vê hoje a aceitação da cannabis medicinal pelo lado do paciente, da classe médica? Está evoluindo rápido com a Tá? aprovação? Eu Qual que é a acho tua que leitura? para os pacientes estão mais rápidos que a classe médica hoje, talvez. Uh, a quebra do preconceito. Mas está vendo nas duas áreas, e ainda é pequeno o mercado público que tem acesso, e tem muita gente que tem interesse, mas também não tem encontro, talvez, em um grupo grande de médicos, porque o Brasil é um país muito grande, então achar um médico em São Paulo é muito mais fácil. Você vai para alguns estados, tem muito pouca gente trabalhando com canabinoides, então ainda é um campo grande, mas evoluiu muito, sem dúvida nenhuma, até porque 5 anos atrás a gente não conseguia usar no Brasil. Certo. E me diz o seguinte, você está atendendo telemedicina, quem estiver assistindo essa entrevista e tiver interesse do Oiapoque ao Chuí, você consegue atender? Também fazemos, também fazemos. Obviamente que às vezes acaba tendo um vai e vem um pouco mais demorado, né? Porque às vezes precisa analisar exames, algumas coisas, a gente está numa distância, mas hoje, também por causa da pandemia, acabou ficando mais fácil esse trabalho, né? Da gente conseguir mandar um pedido médico se aceita em outro lugar. Então, acho que, mas é possível sempre. Bom, vamos lá. Para quem está assistindo a gente, deixa eu contextualizar. Eu tenho como diz o Anderson, que deu entrevista semana passada, uma situação, eu falo que é uma doença, mas uma situação chamada tremor essencial. O que é o tremor essencial? É uma doencinha chata que você treme, 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 mas treme num limite assim de não conseguir mais reconhecer firme em cartório. Ter que ir pessoalmente toda vez, ou não conseguir tomar água num copo de plástico. E quando eu conheci o Dr. Aldo, eu fui atrás do tratamento com cannabis medicinal e impressionante, zerou. Então eu sei que o resultado em pacientes com tremor essencial não preciso perguntar para ele qual é, porque eu sou o exemplo clássico disso. Agora, me conta como é que é em relação a outras situações, outros quadros, conta algumas experiências para o pessoal que está Tá. assistindo. Bom, a gente sempre vai atrás das coisas novas um pouco também por interesse pessoal, né? Tá, Então, aí vão entrar, na verdade, várias situações diferentes. Tem um caso que foi para mim importante, que foi o caso da minha irmã. Então, ela eu vou falar
vai ser um paciente aqui que eu vou permitir uma identificação. Ela já deu uma entrevista sobre isso, então sei que ela não vai se incomodar com esse assunto. Ela teve um tumor de mama, então ela teve que fazer um tratamento cirúrgico, e na verdade não foi o primeiro tumor, então ela já tinha anos atrás tinha feito radioterapia, tudo mais, e teve agora que fazer químio, teve que fazer imunoterapia, e a gente associou uma série de substâncias, tratamentos, né, para manter um equilíbrio orgânico, para não ter, ajudar, inclusive, o tratamento todo. E uma das coisas que foram utilizadas foi o canabidiol, e foi um caso incrível, assim, a gente pode falar, porque ela não teve nenhuma das grandes reações do tratamento em si, né? Então, na verdade, óbvio que você vai falar, ficava absolutamente normal? Não, ficava um pouco mais cansada, tinha alguma alteração, mas não perdeu o cabelo, não enjoava, não vomitava. Ela acabava aqui, 18 horas da tarde, quando era às 19 ela estava jantando. Então, assim, não é um padrão esperado nesses tratamentos. Eu acho que esse é um caso bem marcante. Paciente com Alzheimer, a gente tem que falar assim, tem casos com respostas incríveis, tem casos com respostas limitadas. Isso é algo que a gente vai ver em todos os tratamentos com a maconha medicinal. Por que isso acontece? Porque o número de substâncias envolvidas é muito grande. Cada planta, né, ela vai ter, conforme quantidade de sol, nutriente, água, variação genética da semente, uma combinação diferente de canabinoides. Então, são 120 substâncias ali envolvidas. Então, às vezes, você precisa de combinações diferentes para ter um melhor resultado com cada paciente. Então, isso é algo que a gente vê assim, às vezes um paciente não tem uma resposta adequada no primeiro momento, a gente fala, vamos mudar, vamos ir trocando óleo. Existe ainda uma limitação da quantidade de informação sobre todos os canabinoides envolvidos, né? Mas acho que isso daqui a pouco vai terminar. Paciente com paralisia cerebral, resposta maravilhosa. Paciente com autismo, resposta variável, mas a grande maioria tem resposta muito boa. Você tem milhares de relatos de epilepsia, Parkinson. A gente sabe que tem ação em sistema imunológico. Tem muito trabalho mostrando ação do sistema canabinoide, sistema reprodutor. Então, já tem trabalho de infertilidade. Então, quer dizer, é um campo gigantesco. Por quê? Porque, na verdade, esse sistema, né, então, nós temos receptores para canabinoides no nosso corpo todo. E esse sistema tem que ser alimentado. Então, assim, a gente tem a habilidade de produzir um endocannabinoide, que é a anandamida. Então, nosso organismo produz uma substância dessas. Mas a gente pode ter diversas variações no nível de produção ou na habilidade do nosso corpo produzir. Você precisa de alguns elementos externos, então, que se faltarem na alimentação, o organismo não vai produzir a anandamida. E aí o uso da maconha medicinal, ela vai suplementar isso, né? Então, a gente não trata como um remédio, né? A gente tem que ver como um suplemento. Tá? E isso vai alimentar esses receptores, regular esses receptores, que vão ajudar a homeostase, que é o equilíbrio do corpo. Por isso que é usado numa série de patologias. Entendi, mas me tira uma dúvida, eu sou bem leiga, o pessoal que está assistindo também, então eu vou fazer pergunta besta. Ok. Você falou que o nosso corpo produz essa substância? Produz. A gente produz alguns canabinoides, né? Então, canabinoide, essas substâncias, elas estão levando esse nome, esse grupo de substâncias, porque inicialmente elas foram reconhecidas na cannabis, na planta, tá? E aí foram se reconhecendo várias substâncias. Então, a primeira, a mais conhecida, é o THC. Hoje a gente fala muito em CBD, que é o canabidiol, mas você tem centena, né? Mais de uma centena de substâncias que vão entrar nessa classificação.
nós produzimos endocannabinoides, né? Então, não são as mesmas substâncias, tá, que tem na planta, mas são substâncias similares, que vão atuar nos mesmos receptores. Então, receptores é a chave de entrada da célula, que vai fazer modificações e vai começar a permitir que o sistema funcione. Tentar explicar isso de uma maneira bem simples. Tá? Entendi. Agora, se isso já, enfim, o nosso corpo já está lá e, na Produz verdade, e produz precisa. e precisa, exatamente. Me explica qual que é o preconceito que a classe médica tem com a adoção de uma coisa que está salvando a qualidade de vida de tanta gente. É difícil a gente explicar o que se passa na cabeça dos outros. Eu acho que vão ter aí vários grupos, né? Várias questões. Então, pode ter visão religiosa, pode ter visão política, pode ter desconhecimento, né? Então, nem todo mundo se mantém atual ou vai. Hoje, a quantidade de informação produzida, né, que a ciência produz, é muito grande também, é impossível alguém conseguir acompanhar tudo, né? A gente nem pode querer isso acontecer. Então, acho que é um processo natural, porque muito tempo, quer dizer, a gente pode falar que nos últimos 80 anos era o demônio, né? O demônio em forma de planta. Então, você tem que quebrar esse pensamento, né? E está evoluindo. Eu acho que, assim, gostaríamos que fosse muito mais rápido, mas está evoluindo, porque tem muito trabalho, tem muita ciência, tem muito paciente no mundo inteiro fazendo uso com resultados incríveis. Então, é natural que, com o tempo, isso vai acabar. Pode ser mais Ah, rápido, mas isso eu acho que é um caminho sem volta já. bom, então já que a gente está falando de preconceito, tira uma dúvida que todo mundo pergunta. Ah, o CBD. CBD dá barato? Vamos lá. CBD dá barato? Depende do que você vai chamar de barato. Eu acho que isso é uma questão muito boa, né? Não, vamos dizer assim, o que seria o ficar louco, o estar drogado, esse pensamento? Não, ele não vai causar isso, tá? E a gente também não trabalha apenas com CBD, tá? Então, o próprio CBD, ele precisa de uma quantidade de THC para fazer efeito, tá? Aí é que a gente pode falar que às vezes fica se comentando o que é psicoativo, né? Então a gente vai ouvir muito não, porque o THC é psicoativo. Sim, ele é psicoativo, açúcar também é psicoativo. Então o que vai depender é de que está sendo ativado, né? Como a gente está regulando esse sistema, que resultado a gente quer para cada paciente. E essa combinação muda, tá? Então, a gente fala muito em usar canabinoides para melhorar a qualidade de sono. Eu sou uma pessoa que, se tomar um canabinoide à noite, eu não durmo, porque, na verdade, ele faz um trabalho meu mental muito interessante, de melhorar a concentração, começar a fazer insights, melhorar pensamento. Então, na verdade, para poder dar sono, eu precisaria de uma concentração de THC aumentada. Então, isso deve ser muito variável para cada paciente. Um paciente que vai tratar dor, provavelmente ele precisa de um produto com uma concentração de THC maior. Então, depende, cada organismo é e cada patologia tem uma origem, e cada patologia leva uma história diferente para cada paciente. Então, tudo isso vai envolver na resposta. Tá. Tem tido resultados interessantes também com pacientes de fibromialgia, né? Sim, Diz que sim, é uma sim. dor insuportável. Tem uma amiga Sim, que tem. porque a fibromialgia, a gente, na verdade, você vai ter aí padrões interessantes de resposta, né, de ações. Então, você vai ter um controle, ele ajuda a fazer um controle na serotonina, né, na captação de serotonina, que vai ajudar, quanto menor a disponibilidade da serotonina, você vai ter uma maior sensação de dor. Não sei se explicando tudo bem ordinário. Desculpa para quem entende. Ele pode ter uma atuação em sistema límbico.
Então, no sistema límbico, é o sistema que vai ter relação prazer e dor. Ele faz um estímulo para a sensação de prazer, então isso reduz a sensação de dor. Ele tem uma ação nas fibras nervosas nociceptivas, que são as fibras de estímulo doloroso, que vão da periferia do nosso corpo para o sistema nervoso central. Então, ele consegue impedir ou reduzir a velocidade de informação que essa fibra está passando, que vai ser a definição de dor para a gente. Então, na verdade, ele atua em vários campos. Mas fibromialgia, sim, ansiedade, depressão. Na verdade, se a gente ficar falando, parece que é santo remédio, né? Que é coisa de louco. Mas, na verdade, é porque ele alimenta o sistema. Obviamente que ele não é uma coisa que vai funcionar em vários casos sozinho, né? Então, você tem outras questões metabólicas que podem estar envolvidas nessas patologias todas. Então, na verdade, ele é mais uma arma para ser utilizada para a melhora da vida dos pacientes. Para alguns é única, para outros pacientes é uma combinação. No meu caso é única, graças a Deus eu sou muito feliz, mudou minha vida. Você foi um caso incrível, porque você, na nossa primeira tentativa, já deu certo. Graças a Deus, sinal que eu tenho sorte. Muita sorte. A maioria dos pacientes tem uma resposta com a primeira tentativa que a gente faz. Às vezes não é uma resposta incrível, então a gente acaba mudando, né? Muda a composição do óleo, muda a fabricante, porque você vai ter uma outra variação. Dosagem também a gente tem que ir trabalhando. Então, assim, talvez, às vezes, para o médico isso seja um pouco daquela história que você perguntou da dificuldade, do preconceito, porque a gente está acostumado a trabalhar com substâncias que você tem uma dose certa, tempo certo para ser usado. E quando a gente vai trabalhar com os canabinoides, a gente não tem isso, né? A gente vai na tentativa e erro. Então, você tem uma faixa de miligramagem por quilo muito grande, né? Então, você vai trabalhar de 3 a 20 miligramas por quilo para cada paciente, então, quer dizer, uma variação gigantesca. Se isso é dose única, se isso é fracionado, e toda a combinação dos... Vamos trabalhar com todos os canabinoides, vamos trabalhar com ele descarboxilado ou não, vai estar filtrado ou não, eu quero clorofila, não quero clorofila. Quer dizer, é uma série de fatores envolvidos. Ou seja, não é uma solução boa para médico preguiçoso, né? Nem médico, nem paciente. Porque às vezes o paciente também, ele quer tomar uma coisa que você vai lá e... Não, você vai ter que também entender a tua reação com aquela substância, né? Como é que isso está funcionando? Está mexendo no apetite? Você tem trabalhos mostrando o uso de canabinoides para emagrecimento, redução de apetite. Chegou há um tempo atrás a ser lançado um medicamento com atuação em receptor CB1 para emagrecimento, como isso aqui deu tudo errado, porque na verdade quiseram pegar o que a natureza tem, tirar uma substância única, modificar um pouquinho e aí não funciona. Quando você vai trabalhar às vezes por causa do preconceito do THC e trabalhar com canabidiol isolado, os resultados às vezes não são tão bons. Às vezes, né, inclusive acaba ficando um pouco pior, porque você está alimentando um lado do sistema, não o sistema inteiro. Então você continua não regulando o corpo. Entendi. E me diz uma coisa, também é uma pergunta frequente, tem grupos no Facebook de canabidiol, de tremor essencial, eu faço parte, até por diletantismo, e é uma pergunta recorrente que as pessoas me fazem lá. Efeito colateral, explica para o pessoal qual que é o efeito colateral, se ele existe, que periodicidade, como Na varia. verdade, efeito colateral, tudo pode dar efeito colateral. Eu acho que isso daí a gente vai sair desse princípio. Alguns pacientes, se fizerem consumo associado a laticínio, vão ter um quadro digestivo, de enjoo, vômitos, nada agradável. Então, a gente tem uma espera de 2 horas entre a ingestão de canabidiol e laticínio.
É obrigatório essa separação, esse intervalo? Não, porque muitas pessoas não vão respeitar isso e vai funcionar perfeitamente, mas é uma possibilidade de complicação. Como eu falei, quando eu tomei à noite, ele tirou meu sono. Tem gente que de repente vai tomar de manhã e ficar com sono. Então, assim, reações, como é que o nosso organismo vai reagir, a gente vai ter que ver. Isso eu não chamaria de efeito colateral, tá? Isso daí é muito mais necessidade de ajuste de como está cada sistema. Tá. Não, até porque o que eu chamo de efeito colateral, o que me bloqueou de tratar o tremor durante muitos anos, era porque o efeito colateral do beta-bloqueador, que é o que todo mundo consome, é o mais comum que a gente vê por aí, ele é Uhum. horroroso, ele te deixa uma goiaba. Sim, sim. Algumas pessoas vão ter, porque ele pode atuar como um hipotensor, né? E reduzir a frequência cardíaca. Então, alguns pacientes vão ter um incômodo muito grande. A gente não vai falar que o canabidiol não pode fazer isso, porque ele também vai poder reduzir, regular uma pressão arterial, mas na verdade são coisas que a gente consegue ajustar, né? Então, como ele traz um efeito imediato, isso daí quando você tomou, você percebeu que a resposta dele é muito rápida no seu corpo, a gente consegue fazer esse ajuste sem maiores complicações. Aí até cuidar dos básicos, né? Então a gente sempre, eu acho que vale a pena iniciar com a menor dosagem possível, né? Eu prefiro que o paciente comece com a menor dosagem possível, exatamente para não ficar com muito sono ou não ficar muito desperto. E aí a gente vê como o organismo reage e vai fazendo o ajuste, aumentando essa dosagem ou dividindo conforme cada paciente se sente. E aí você consegue se cobrir da possibilidade dessas reações indesejadas, vamos dizer assim, né? Por exemplo, se você usar um óleo que tem uma quantidade maior de THC, provavelmente você também vai sentir essa moleza do propanolol. Então, na verdade, você usa um óleo com baixa quantidade de THC. Então, tudo isso, na verdade, a gente tem que conversar com o paciente, descobrir como o paciente se sente, tentar adivinhar que é o que vai funcionar. Isso aí, infelizmente, é tentar, né? Que a gente não tem todas as informações. E aí, fazendo os ajustes necessários. Que é por isso que eu te amo, que uma vez você falou uma frase que me seduziu na primeira consulta, que eu falei, eu não gosto de médico, eu com meu sincericídio. Você falou assim, mas médicos, às vezes também não gosto muito. Também E não muito, assim, não. não, porque assim, o médico em geral, né, cara, tem as exceções, ele quer que o paciente se adeque ao tratamento que ele já tem na cabeça dele, que é o ideal para o paciente. Então, ele já vai com aquela. Dificilmente o médico tem essa tua postura, que é eu preciso me adequar ao paciente, não ao contrário, o Eu acho que é uma paciente. combinação, né? A gente tem É, que fazer essa combinação das duas coisas. O paciente, ele tem a autonomia do tratamento. Eu acho que isso tem que ser respeitado, né? Então, o que a gente tem que fazer é assim, se você não fizer isso, eu não estou cobrindo essas coisas aqui, eu não sei se isso vai acontecer, ou você não vai melhorar porque você não quer fazer o que tem que fazer. Mas quem define é o paciente, não é o médico. não, eu estou falando porque você sabe do meu pânico de agulha. Se na primeira Sim, consulta você tivesse me dado um tratamento à base venoso, para qualquer coisa que fosse, sim, mas eu a não, hora que eu você não ia. virou e fez assim, para fazer exame, tem que me anestesiar. Ok, vamos então tentar destrinchar mais na anamnese mesmo. Na verdade, a gente tem vários recursos, né? A medicina tem. Se a gente pensar em medicina de antigamente, você não tinha todos esses recursos técnicos e tinha que se fazer alguma coisa. Então, na verdade, aí a gente tem. Vamos trabalhar do jeito que a gente tem para trabalhar. Entendi. Quantos por cento dos seus pacientes são pacientes de canabidiol ou variáveis? Putz, não tenho ideia. Não? Hoje a gente tem uma quantidade muito maior de uso de canabidiol. Talvez hoje a gente possa falar em 30% dos pacientes utilizando com frequência. Na verdade, o que a gente começou a ver em conversa, em mostrar trabalho para os pacientes,
né? Que eu acho que isso é interessante também a gente mostrar o que está acontecendo, quais as funções, onde está sendo pesquisado, o paciente também entender, né? Não só acreditar na minha palavra, porque eu sou médico. Então, já tem muita gente com interesse do uso preventivo, né? Do canabidiol, dos canabinoides. Porque quando você vai trabalhar com uma substância que ajuda a regular o organismo, a manter teu organismo mais próximo de um estado de equilíbrio, porque, na verdade, isso é um sonho, né? A gente é um sistema vivo, ativo, com interferências mil, então nunca está tudo organizadinho. Melhore a sua saúde, né? Então, melhor o teu organismo vai responder às agressões. Você tem trabalhos mostrando a ação antioxidante dos canabinoides, e isso vai fazer uma redução no processo degenerativo, né? Então, de um jeito ou de outro, é a história. Todo mundo quer viver muito, mas ninguém quer ficar velho. Então, quanto mais a gente puder viver bem com qualidade, isso não quer dizer que a gente não vai envelhecer, morrer, ficar doente, mas que essas coisas sejam mais fáceis de serem contornadas. E quando tiver situações, aparecer um câncer, vamos tratar, vamos fazer a químio, mas se a gente pode usar substâncias para que aquele tratamento, que a gente sabe que é agressivo à saúde, à qualidade de vida do paciente, e aí a gente vai trabalhar com redução de dano, isso é um ganho. Então, eu acho que tem que ser usado, né? Quanto mais gente tiver acesso, é um tratamento... Falar em barato, caro é algo muito complicado. Então, a gente vai pegar como base o que é a renda média do cidadão brasileiro. É caro, tá? Então, vamos pôr que ele vai... Um tratamento que você vai sair em torno de 20% do que seria a renda média de um cidadão brasileiro. Não sei se estou chutando a renda alta demais. É caro. Mas a gente também sabe que um produto com qualidade, e para alguns casos, eu não vou falar para todos, uma pequena variação de concentração de canabinoides pode ser de mudar a resposta do tratamento clínico, isso vai fazer diferença. E para você ter um padrão igual naquele óleo, eu não posso ter variações. Então, aquela planta ela tem que ter uma semente com uma genética boa, que não vai mudar, então você vai fazer clonagem. Você tem que ter um ambiente controlado, então isso vai ser feito em estufas. Você tem a nutrição da planta, porque também se você não fizer um cuidado de adubagem, nutrientes, ou se você colocar numa terra que esteja contaminada com metal pesado, que já teve lixão, ou uma água que vem de uma área que teve lançamento de mercúrio, você não vai ter um produto de qualidade. Então, você tem uma série de variáveis que têm que serem controladas. Então, tudo isso vai fazendo um custo maior. Esse preço pode cair, eu acho que pode cair muito. Seria importante, na minha opinião, também, os pacientes poderem fazer o seu cultivo, porque assim, se o cara ele tem a possibilidade de importar uma semente e ele mesmo fazer o cultivo, não é que isso vai ficar baratinho, tá? Mas vai ser menos do que 20% do que ele ganha, né? De repente ele chega em 5%. Ou a opção que em alguns lugares se faz, que são os clubes de cultivo. Então, você junta grupos de pessoas, de pacientes, e aí eles podem até ter uma variação de 2, 3 genéticas de plantas diferentes, porque às vezes tem paciente que se ele receber 2 variações genéticas, ele pode até ter um resultado melhor, né? Que aquilo, cada sistema é um. E aí você tem um grupo de pessoas, você consegue também uma redução de custo. Então, acho que tem muito caminho para se seguir, seja industrial, seja caseiro, com qualidade, obviamente, porque se você não tiver esses cuidados, você não vai ter, no fim, um produto fitoterápico bom.
Entendi. Tem uma nova empresa entrando no Brasil que está com promessa de redução de custo. Espero, sinceramente, que tenha maior sucesso. Deixa eu te perguntar uma coisa que talvez esteja completamente fora da tua área de conhecimento, mas eu vou arriscar. Como é que Vamos está lá. hoje a relação do SUS com o canabidiol? Ele subsidia o tratamento do canabidiol ou não? Parece que agora vai começar, né? Houve uma licitação, mas eu não sei exatamente que pé que está andando, tá? Isso daí. Tem muita família entrando na justiça, né? Pedindo naquela linha de medicamentos caros, né? Que funciona. Muitas ganham causa, mas acaba que o governo não paga, tá? Então, tem um paciente meu que ela entrou aqui no governo do estado para fazer o pagamento, ganhou, porque é uma criança, né, o paciente, mas foram meses até realmente o governo cumprir a obrigação. Não sei se cumpriu ainda, tá? Como é que tá? Mas pelo menos um ano depois que tinha saído a decisão, ainda ela não recebia. Paciente adulto é maior a negação, tá? Ao pagamento. Isso no que eu acompanhei. Ao mesmo tempo, muitas famílias, crianças e adultos entrando com liminar para cultivo na justiça têm ganho essa autorização. E aí elas conseguem fazer o cultivo legalmente, então sem o medo de repente ser preso por tráfico de drogas. Mas isso o Supremo, na verdade, já está há alguns anos, era um processo que estava em andamento, já não sei quantos anos isso foi pedido vista, e estamos aguardando. Né? Então, tem várias questões aí envolvidas. Tem estados que essas liminares dos TJs não estão liberando. Então, isso também vai ter a questão da cabeça de cada lugar. Então, assim, eu sei que a promotoria aqui em São Paulo acaba sendo bem favorável. Tem lugares que a promotoria é contra. Então, aí você vai ter uma série de variáveis. Brasil. Entendi. Para quem tem amigo nos Estados Unidos, lá é super fácil de comprar, né? Que nem Mas não é isso. todo estado, sabia? Ah, Ainda? é? Não É. sabia. Não, Estados Unidos você tem estado que é uso recreacional, tem estado que é medicinal, venda sem receita, tem estado que a burocracia está maior do que a nossa e tem estado que não pode. Nossa, eu não O cara tem que sabia. Eu atravessar achei a que estava fronteira. fácil. Eu achei que estava Não, facinho nos assim, na Estados verdade, Unidos. não existe uma regra única no mundo, né? Todos os países, tá? Não todos, obviamente, mas a maioria dos países estão tomando passos nesse caminho, mas as regras são muito diversas. E Estados Unidos, as regras são estaduais. Entendi. É verdade, eu tinha me esquecido desse detalhe. Bom, acho que de tema canabidiol, hoje você é um dos maiores especialistas. A classe médica tem uma classe médica unida aí para ajudar a quebrar preconceito e promover, né? Você faz parte de grupos de discussão, esse tipo de coisa? Um pouco. Maiores especialistas, eu acho que, né, menos. Eu sou um médico que trabalha com canabidiol, um dos. Não sei hoje o número exato, mas já tínhamos passado os 1.000 médicos prescritores no Brasil, que ainda é um número muito pequeno, mas está crescendo. Está tendo congressos no mundo inteiro, aqui no Brasil também, estão vindo cursos. Já vou soltar aqui, então, uma propaganda para quem interessar. A gente eu ia participar esse ano, estou ajudando um pouquinho a comissão científica, o SICMED, por causa da pandemia, vai ser no primeiro semestre do ano que vem, provavelmente, mesmo que tenha que ser tudo online. Aqui teve em 2018 um Canex. O Canex é um congresso feito todo ano em Israel, e aí geralmente eles fazem em outros lugares do mundo também. Israel é um centro de pesquisa importantíssimo do assunto desde os anos 60, então para quem acha que isso é tudo muito novo,
Na verdade, isso é usado desde os Vedas há 5.000, não, né? 5.000 antes de Cristo, então 7.000 anos atrás, usado até o começo do século XX, e agora século XXI voltamos a usar, sendo que pesquisa a gente tem desde a metade do... Então, na verdade, foram 50 anos de limbo apenas, né? Então, para quem acha que isso é tudo muito novo, não, isso não é nada novo, na verdade. Bom Então, saber, eu acho que o porque caminho é grande. entendi. E me diz uma coisa, se você está participando de algum desses congressos, vai ter algum? Você falou, faz tua propaganda. Quem estiver te Não, é o assistindo aqui, como é que te SICMED. acha? SICMED. Tá. Oi? Agora, quem estiver assistindo você aqui e quiser mais informação, marcar consulta, enfim, ir para frente com você, como é que te acha? Tá, putz, difícil. Eu vou passar aqui o... Porque assim, eu não vou passar meu celular diretamente pessoal, porque eu sou uma pessoa ruim de responder, tá? E aí vão achar, puta, médico grosso, mal educado. Responder todo mundo em tempo hábil é perto do difícil. Eu só estou procurando aqui o contato, Da eu não Rose, eu sei vou de colocar aqui no cabeça, rodapé. ou da Rose, porque aí a Rose, como secretária, esse é um telefone comercial, a gente vai responder, tá? Todo Eu vou mundo. colocar no rodapé, fica tranquilo, não precisa procurar aí, não. Não, eu já achei aqui, é que eu sou lento com essa parte tecnológica um pouco. 95667-1157. Registrado, vai estar aqui estampadão Pronto. para quem quiser te achar. Ok. E tem o e-mail também da clínica, né? Tá? Não sei se você tem, é clínica Guilherme Paulo Deucher, tudo junto, né? @gmail.com. Anotado, publicado aqui para o pessoal que quiser mais informação sobre o tema. Agora conta um pouquinho do teu passado, como é que foi a tua faculdade em Ribeirão Preto, tua experiência como médico? Teve um caminho meio natural de ir para essa coisa, medicina natural, por conta da família Sim, que sim, já exercia? eu vou tentar falar sem deixar ninguém ofendido. A faculdade, a vida acadêmica em Ribeirão Preto, no campus da USP, sensacional. Aquele lugar é lindo. Não sei hoje como é a vida acadêmica, eu sei que teve muitas mudanças, mas era uma época que ainda bem que não tinha telefones, celulares, né? Smartphones, câmera digital. Muito boa, apesar daquele calor infernal daquela cidade. Desculpem, Ribeirão Pretanos, mas 40 graus com 20 de umidade é muito para o ser humano. Mas o curso de medicina, eu não vou falar que seja um curso bom, né, legal. É um curso estressante. Os horários, estudo. A gente é muito novo, né? Então, na verdade, a gente começa a frequentar já o hospital, ter contato com pacientes com 20, 21 anos. Não foi fácil. Poucas áreas da faculdade realmente me interessaram, mas o ambiente hospitalar eu nunca me adaptei. Então, na verdade, tudo isso foi muito fácil me levar para esse outro caminho da medicina, né? Foi muito natural para mim isso. Mas ainda bem que tem quem adore trauma, emergência, plantão 24 horas. Como tem muito paciente que não gosta de sentar e ficar 1h30 conversando com o paciente. Então, ainda bem que temos gostos para todas as áreas. Entendi. A Faculdade de Ribeirão Preto é uma das mais renomadas do Brasil. Meu tio Ricardo, que deu entrevista para o canal, também estudou lá. O Sócrates, jogador de futebol, que Deus o tenha, foi calouro Também. dele lá, o doutor Sócrates. É uma Tinha uma excelente musiquinha da faculdade. faculdade, então na faculdade tem todas as musiquinhas. Então tinha uma musiquinha que era o MS já falou, melhor que Ribeirão não há, pois é a única daqui que tem o nível classe A. Era uma classificação, Ribeirão Preto era a melhor faculdade do Hemisfério Sul, Que para a Organização moral, que Mundial de moral. Saúde. É um curso muito bom, o serviço hospitalar que a gente é apresentado e que a gente participe, o contato que a gente tem com o paciente naquela faculdade realmente é muito bom. Eu acho que
dá uma bagagem bem interessante para depois qualquer área que a gente vá seguir dentro da medicina. E você queria ser médico desde criança ou isso foi Desde criança, amadurecendo? isso é um karma. Eh, Na faculdade, algumas vezes eu fiquei pensando realmente se era aquilo que eu queria. Eu falava, não, não quero, vou largar, não gosto disso. Aí eu pensava, vou fazer o que da vida? Aí continuava lá na faculdade. Nunca me vi fazendo outra coisa, sempre quis fazer medicina. Então eu brinco que é karma isso. Na família, tem na minha família, quer dizer, tem o meu tio é médico, tem alguns parentes médicos, mas como assim, a imagem do teu tio ali trabalhando, não era. Né? Tanto que isso eu fui ter esse contato maior com ele depois que eu me formei. E aí sim, aprendi muito, muito, muito. Foi um mestre incrível na minha vida, de me permitir conhecer pessoas interessantes no mundo, nessa área, ter acesso a grandes trabalhos, congressos. Então, né, uma comunicação toda científica que ele teve com o Dan Harmon, com o Linus Pauling. Então, quer dizer, foi algo me ajudou muito, né? Só tenho a agradecer isso daí. Isso sim é privilégio. Conta um pouquinho dele que eu não sei. Bom, a família do meu pai é do interior de Santa Catarina, Bom Retiro, nas Serras. E ele e meu pai vieram para... Na verdade, eles moravam em Bom Retiro, época da guerra, Getúlio, fecha escolas alemãs. Eles vão para lá, colégio interno, isso, criancinha, saíram de casa com meu pai, acho que com 6 anos teve que sair de casa para poder estudar. E, bom, no fim eles acabaram vindo, começo da vida adulta, para São Paulo. Ele se formou na Escola Paulista de Medicina e foi trabalhar com angiologia. Ele foi trabalhar com Mário Den, ele foi um grande cirurgião vascular. E uma coisa na profissão dele que incomodava muito, ele fez muitos cursos, né, aqui para profissionalização, antes de ter residência em cirurgia vascular, ainda nos anos 70. Então, era uma figura que gostava do estudo, da pesquisa, uma mente muito boa. E amputação era uma coisa que mexia com ele ter que fazer amputação num paciente. E ele comentando com um amigo dele, que é um dentista do Rio, Olímpio Faisal, que já estava estudando um pouco sobre contaminação de mercúrio, das obturações, e aí tinha um paciente que fazia o tratamento em Nova York, e aí ele contou para o meu tio desse tratamento, e aí ele foi para lá conhecer, e aí foi como ele acabou, inicialmente, conhecendo a quelação, que é um trabalho de descontaminação, de retirada de metais pesados. Então, naquela época, a ideia do tratamento era um tratamento que funcionava, mas eles achavam que era um motivo diferente do porquê ele funciona. Isso também é algo que acontece na medicina, né? É que for entender o mecanismo todo. E hoje é uma das ferramentas que você pode usar em alguns pacientes, né? Então, por exemplo, você pode ter paciente, às vezes, com uma questão de tremor essencial, o Parkinson, que tem um problema, uma hemocromatose, que é um acúmulo de ferro muito grande. Isso daí vai fazer uma lipoperoxidação em algumas áreas do sistema nervoso central que vão fazer esses sintomas. E aí o tratamento para alguns pacientes é uma sangria, para outros é a quelação. Então você vai ter aí aquilo que eu falei, os canabinoides é uma nova arma para a gente equilibrar o corpo. E aí daquela ação foi conhecer a parte do processo dos antioxidantes, as vitaminas, que isso aí estava sendo tudo vindo junto. E era um homem que gostava de entender a fundo, né? Então ele foi atrás, ficou amigo do Dan Harmon. Dan Harmon foi um químico americano que fez a teoria dos radicais livres, que é a base aí que se trabalha hoje com uma série de substâncias, de tratamentos médicos, são feitos à base dos antioxidantes. Então, se evoluiu muito. E o Linus Pauling também. Então, Linus Pauling
outro químico incrível, e ele que fez a denominação ortomolecular, né? Que acabou sendo ruim ter sido ele, porque eu acho que os médicos nunca aceitaram um químico ter dado o nome e não ter sido um médico. Eu acho que isso gerou um pouco de birrinha da classe. Tá explicado a birrinha da classe. Eu Eu acho que nunca a tinha birrinha com o parado para nome vem pensar daí, nisso. viu? A birrinha com o nome vem daí. Eu nunca tinha parado para pensar. É verdade, é um químico, não é um É um médico. chute, né? Mas eu acho que justifica. Porque a Justifica quantidade bem. de... Porque, assim, a ideia do que é o estresse oxidativo, o envolvimento da lipoperoxidação, peroxidação de DNA, oxidação de DNA, oxidação proteica, glicação. Na verdade, daí foi saindo um monte de trabalhos, né? Então, a gente hoje trabalha com o processo, né? Então, a teoria dos radicais livres, ela foi escrita em 54. Então, hoje, em 2020, a gente fala em inflammaging, né? Então, são os processos inflamatórios levando ao envelhecimento. Então, essa química inflamatória, esse processo inflamatório molecular, celular, então ele vem da oxidação, nitração, radiação, glicação. Então, você tem uma série de questões químicas que, se não estão equilibradas, elas vão começar a fazer alterações degenerativas, inflamatórias no nosso organismo. Então, por exemplo, você tem um processo inflamatório intestinal, se altera a permeabilidade, você vai começar a mudar a resposta de padrões, produção de neurotransmissor. Então, hoje a gente fala lactobacilos e saúde do sistema nervoso. A máquina é uma, né? Então, a gente trabalha muito, a gente pensa muito no nosso corpo ou nos tratamentos de maneira pontual. Eu sinto isso, preciso disso. Eu tenho isso, preciso disso. E, na verdade, a gente tem que entender que o organismo é uma coisa só. Então, ok, sintomáticos são necessários, mas eles não estão resolvendo nada. Então, a gente tem que partir para tentar equilibrar o organismo para precisar o mínimo possível de sintomáticos. Sintomático seria, por exemplo, no caso do tremor, o propanolol. Então, ele vai lá e vai reduzir o sintoma do tremor, né? Então, ele é um doping para quem faz tiro, porque ele dá um equilíbrio, uma firmeza. Ou um analgésico. Analgésico é um sintomático, né? Tô com dor, toma analgésico. Óbvio, uma dor intensa tem que tomar analgésico. Ninguém precisa sofrer. Mas por que tem a dor? Então, essa dor é porque tem um desequilíbrio químico, você tem uma alteração de serotonina, uma fibromialgia, você tem um processo inflamatório articular, você tem uma doença. Então, como a gente pode percorrer degenerativa? O caso que eu falei da paralisia cerebral, que é uma amiga que virou paciente, por causa da PC, ela tem uma questão de contração muscular contínua e que leva muita dor. E quando ela começou a usar canabidiol, aquilo gera um relaxamento que a dor vai embora. Então, assim, ela não fazia uso de analgésico contínuo para dor, porque a gente também se adapta à dor, né? Então, ela tem 60 anos. Então, 60 anos com dor, a pessoa vai se adaptando a ter a dor e a viver com aquilo. Mas a hora que você consegue soltar a musculatura, porque ele vai fazer um trabalho ali na região neuromuscular, né? no feixe neuromotor, é muito melhor a vida, a qualidade de vida desse paciente. Claro que é melhor, não tem a menor dúvida. Bom, eu normalmente faço uma entrevista focando mais na pessoa, mas é que o tema é tão interessante e falta tanta informação É mais interessante que esclarecer. minha vida, o tema. Não, não é isso, não desmerecendo. Mas isso eu tenho certeza. Eu vou falar. O tema a gente fica 10 horas falando. Minha vida, Não, 10 minutos, acabou. não, o que eu ia fazer a provocação é assim: quem quiser saber da sua vida, eu tenho o privilégio de saber. Vai ter que marcar uma consulta com você e te conhecer pessoalmente, que hoje aqui a gente Melhor fez assim, gostei do Merchan. hoje a gente fez um serviço um serviço público de informação. Serviço público de informação.
Deixa eu te Mas eu falar acho que uma isso coisa. falou um pouco de mim também, porque eu acho que, na verdade, a gente acaba tendo esse caminho na vida, né? De tentar estar aberto às coisas, entender o que acontece, estudar sobre os assuntos, sobre as várias óticas, e buscar uma melhora de qualidade de vida dentro daquilo que cada um quer. Então, às vezes, o que eu acho que é melhor para você, você não acha. Então, a gente está sempre aprendendo, está sempre conhecendo um ao outro nisso. Perfeito. Última pergunta que eu vou deixar aqui para você explicar para o pessoal, que eu tenho certeza que tem muita gente que não tem a menor ideia do que se trata. Numa linguagem simples, o que é a medicina ortomolecular? Tá, ortomolecular, moléculas certas. Então, é exatamente você organizar a química do corpo, né? Óbvio que deixar essa química perfeita é impossível, que é aquilo que a gente falou, mas que substâncias que a gente tem no nosso corpo que não são necessárias, né? Então, por causa da poluição, da contaminação ambiental, a gente tem uma série de metais que não deveriam estar no nosso corpo. Alguns eles vão fazer efeito rápido, outros demoram anos para fazer um efeito, e aí quando ele já causou o efeito é muito tarde, então isso tem que ser feito antes. Como é que é a nutrição, como é que são os níveis vitamínicos, como são as vias metabólicas. Então, o Linus Pauling deixou uma outra coisa interessantíssima, que se chama metabolômica. É algo que está vindo também por aí. Então, é você conseguir, porque assim, você tem os teus genes, então seria a tua genômica. Como é que esse código está descrito, né, para as coisas serem feitas? Você vai ter o proteoma. Então, é o DNA, vira o RNA, RNA vai passar lá ribossomo, começar a se formar as estruturações, as substâncias do nosso corpo. Nessa passagem, você tem uma série de possibilidades de erros. Na verdade, o grande milagre é as coisas darem certo e a gente está aqui. E depois você tem a metabolômica. O que você produziu, o que você organizou, junto com tudo que você traz de fora, o teu emocional, porque tudo isso vai envolver e fazer alterações químicas e como reage no teu corpo. Então, aí você teria um painel muito mais completo do ser humano. E aí talvez a gente fique mais técnico, né? Você tem um mapa, né? Então você faz isso, faz isso, faz isso. E aí fica um trabalho mais fácil, não precisa ficar na tentativa e erro. Mas por enquanto a gente trabalha assim. E essa organização química, ela, por exemplo, você tem vamos falar de uma patologia aqui, síndrome de Down. Então, síndrome de Down, o paciente ele tem uma produção maior de superóxido desmutase, que é uma enzima interessantíssima que tem todo ser, desde uma bactéria mais simples que usa oxigênio, até nós produzimos e precisamos para viver dessa enzima. A função dela quando a gente respira, parte do nosso oxigênio vira superóxido, é algo tóxico. E a função dessa enzima é começar a fazer a limpeza desse resto de oxigênio tóxico a nós. E o Down ele produz essa enzima em quantidade muito maior. Mas o resto da cascata, ele não tem uma produção maior, né? Então, ele acaba fazendo um desequilíbrio da formação de superóxido hidroxila, porque ele tem muito superóxido desmutase, e a catalase ele tem quantidade bem mais reduzida. Então, eles fazem um processo de degeneração muito maior. Então, você vai ter, por exemplo, questões cardíacas, artrose, tem uma série de doenças degenerativas muito mais precoces no paciente com Down. Então, você poderia trabalhar nesse paciente com uma série de substâncias para evitar esses riscos. Ele não vai deixar de ser Down, mas ele pode viver melhor. Então, a Entendi. gente tem Bom, a umas... parte eu entendi que ele pode viver melhor. Um monte de termo técnico que você colocou aí, eu não entendi nada. Mas eu Eu acho tentei assim, ser
Bem simples. Que o seu nível de simples é outro patamar. Tem uma coisa que você me falou que ficou marcada, que eu quero falar aqui antes de terminar, que assim, praticamente todo mundo que vive nos grandes centros tem uma deficiência de lítio, por exemplo, é isso? Não, isso aqui no caso que a gente estava conversando, estava falando de São Paulo. Ah, São Paulo. Isso é uma observação, não sei estatisticamente, porque aí teria que fazer um N, calcular, então é uma observação que a gente faz. Quando a gente vai fazer uma análise de mineralograma aqui em São Paulo, pacientes que moram em São Paulo, a grande maioria tem deficiência de lítio. É algo... É bem justificado porque lítio uma substância que vem pela água, né? Para o nosso corpo, seria por ingestão de água. E a gente não tem aqui nenhuma fonte de água com lítio. Ou Então, seja, está muito urbanizado, o mineral já não está mais na água, a gente não consome, tem que... a gente não tem o consumo e isso pode, assim, tem muitos, nos últimos 5 anos, na verdade, também é algo que já se estuda há muito tempo, nos últimos 5 anos tem muito trabalho com microdose de lítio, porque assim, o lítio ele é tradicionalmente utilizado na psiquiatria, né, para transtorno de humor. É um tratamento eficaz, mas que tem uma série de efeitos colaterais bem indesejados para a grande maioria dos pacientes. Tem risco de toxicidade, tem que fazer controle. O lítio é como várias outras substâncias, um paradoxo no nosso corpo. O ferro, o oxigênio, se tiver de menos faz mal, se tiver de mais faz mal. Então é o nosso limite. E quando o lítio, esses últimos anos, tem se mostrado e se identificado muito isso. O lítio, quando ele está faltando, você fazer uma suplementação, seja por uma água rica em lítio, seja xarope, cápsula, você tem um monte de maneira de sais para fazer isso, carbonato, rotato, em dose baixa, você melhora a questão de humor do paciente sem ter os riscos de toxicidade. Obviamente que a gente não está falando aí paciente transtorno de humor com psicose em quadro ativo, tá? Mas pacientes com depressão, pacientes com ansiedade, se tem uma deficiência de lítio, ele tem uma resposta boa. E os trabalhos dos últimos 5 anos mostram um efeito, provável efeito. Em ciência a gente sempre fala provável, né? Porque certeza absoluta até o fim a gente não tem. Um provável efeito protetor para Alzheimer. Então, se pesquisando muito, porque Alzheimer é uma doença que interessa, né? A sociedade está envelhecendo cada vez mais. Então, cada vez mais o número de pacientes com demência está crescendo. São pacientes complicados, o tratamento envolve toda a família, o custo é muito alto para a sociedade. Então, é uma doença hoje muito estudada. Então, o canabidiol, a Eulide, bom, hoje tem uma série de coisas que podem ajudar. Resolver ainda nada, mas um dia a gente chega lá. Com certeza, com fé um dia a gente chega lá. Obrigada pelo teu tempo, é sempre um prazer conversar com você. Se quiser deixar alguma mensagem final para quem te assistiu até agora. Quem assistiu tem as outras entrevistas no canal, clica lá no sininho, segue a gente, prestigia o conteúdo e é isso, faz seu Eu queria encerramento aí. agradecer muito a você pelo convite e agradecer a todo mundo que ficou ouvindo agora aqui até o fim. Obrigado. Obrigada, sempre um prazer. Beijos.